Caros alunos do 7º ano, daremos continuidade ao nosso estudo em geografia, né? Então, na última aula, nós falamos um pouquinho, então, de pirâmide etária, né? Que é aquela pirâmide que remete às faixas de idade, né? Então, nós levamos em consideração, para a construção de uma pirâmide etária, a faixa etária ou a idade, né? Sexo masculino e feminino e o valor da população em milhões, tá? Porém, existem vários tipos de pirâmide etária, tá? Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho desses tipos de pirâmide etária. Cada pirâmide etária, ela pode ser construída com determinadas informações. Por um exemplo, a pirâmide etária de jovens e crescentes, ela leva em consideração a alta taxa de mortalidade, de natalidade e mortalidade, tá? Então, a base para a construção da pirâmide etária jovens ou crescentes, né, que cresce, né, leva em consideração isso e a baixa expectativa de vida, tá? Então, essa pirâmide, ela tem a base um pouco mais larga e o topo bem afunilado. Uma outra pirâmide é a adulta ou a de transição, né? Então, transição ali da idade da adolescência para ser um adulto, né? Então, essa pirâmide, ela leva em consideração a alta taxa de aumento da natalidade, a queda da mortalidade e a expectativa de vida, ela é média. Essa pirâmide tem base larga, quase chegando no meio dessa base, ela é um pouco mais larga, ela afunila e depois fica um pouco mais larga novamente, tá? Então, você nota que a configuração de uma pirâmide para outra, conforme os seus dados, a base e o topo, ele muda, tá? E a pirâmide de idosos ou decrescente, né? Então, lembrando que essa pirâmide, ela tem uma queda da natalidade, ela leva em consideração a queda da natalidade, a queda da mortalidade, a população econômica ativa e o aumento da perspectiva de vida. Essa pirâmide tem base um pouco mais estreita, ao chegar no meio ela fica mais larga e depois ela vai afunilando, mas o topo dessa pirâmide não afunila tanto quanto as outras pirâmides. Vocês podem verificar a imagem dessas pirâmides na página 29 do livro de geografia de vocês, tá? Então, a pirâmide etária, ela serve como contabilização, como um gráfico de contabilização, levando então aí, gente, né, as perspectivas de taxa de natalidade, de mortalidade, né? Então, lembrando que taxa de natalidade, quantidade de pessoas em nascimento, taxa de mortalidade, quantidade de pessoas que morrem, né? Então, nós precisamos ter sempre em mente essa ideia de taxa de natalidade e mortalidade. Analisando as pirâmides do Brasil, nós sabemos que a população até 2010, né, de acordo com o censo de 2010, a população era de aproximadamente 200 milhões de habitantes. Numa faixa etária, tá? Em que a metade da população variava entre 20 e 59 anos. Isso quer dizer que nós somos um país em transição, tá? Então, as informações contidas na pirâmide etária que o censo do IBGE fez, vocês podem verificar na página 30, tá? Mostra, então, que o Brasil, ele é um país em transição, né? Então, nós passamos por muitas modificações na estrutura da nossa população ao longo do século XX, né? E mais de 17 milhões de habitantes em 1900, nós passamos para mais 50 milhões em 1950, né? Então, a população, ela cresceu bastante. E essa modificação na população, ela ocorreu principalmente pela entrada de um grande número de imigrantes europeus e
asiáticos, né? Então, no início das nossas aulas de geografia, nós falamos um pouquinho em relação, né, da colonização do Brasil, né, da participação europeia na colonização do Brasil. Falamos então da miscigenação e hoje eu trago para vocês então que o aumento da população no Brasil, né, e junto com tudo que já vinha ocorrendo, né, com a miscigenação, nós temos o aumento também por conta das migrações, né? Então, muitos imigrantes, né, eles vieram para o Brasil, modificando assim, então, esse quadro de populações que nós temos no Brasil. Então, alunos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre representação da população, né? Então, nós sabemos que a pirâmide etária também é utilizada para representação da população, mas nós podemos utilizar também os mapas para representação da população. As diferenças de uma representação no mapa e na pirâmide etária é que no mapa a quantidade de dados inseridas é menor do que os dados, então, né, inseridos na representação da população na pirâmide etária, tá? Então, normalmente, eles costumam utilizar um mapa, vocês podem verificar aí na página 35 do livro de vocês, né? Eles utilizam um mapa e alguns pontinhos, né? As partes onde os pontinhos, eles formam mais mancha, é a aglomeração de pessoas, tá? Então, é muito importante também vocês saberem que eu posso representar uma população através das pirâmides etárias, na qual eu tenho mais dados inseridos, e eu posso também representar essa população, nessa distribuição dessa população, ou a faixa etária dessa população, quaisquer seja a informação em relação a essa população, eu posso também representar em mapas, ok?